Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 17º vídeo de Mentes Holísticas, Determinismo, Possibilismo e Holismo. Então, a partir deste vídeo, nós vamos ver características de interpretações do universo, das coisas, dos fenômenos, dos processos e analisar determinadas características para ver se elas casam ou não casam com o paradigma holístico, com a forma holística de pensar. Começando com o determinismo. O que é determinismo? É uma doutrina interpretativa que diz que tudo o que acontece tem uma causa. Me lembro do meu pai falando, tudo tem uma razão de ser. Eu discordava dele e tínhamos altas discussões com relação a isso. Tudo realmente tem uma causa determinada? Para o determinista, sim. Tanto com relação à matéria, como com relação ao próprio ser humano, ao destino do ser humano, as coisas estão determinadas. É aquilo de estava escrito nas estrelas. É o destino fazer o quê? Quando que isso começa? Com certeza, antes do nosso momento histórico em que nós temos a escrita. Então, há deterministas em todos os lugares. Mas quando que no nosso mundo essa ideia começou a ficar mais forte? No sentido científico, podemos dizer que entre séculos XVI, o determinismo foi ficando cada vez mais forte, pelo menos até o final do século XIX. Começa então com aqueles trabalhos de Galileu Galilei, de Kepler, de Newton, de Sir Isaac Newton, principalmente de Newton, quando ele explica de forma monumental toda a gravitação, dos planetas e ao mesmo tempo a queda dos corpos por conta da gravidade. Ele consegue toda a explicação matemática e também teórica. Bem, o mundo então é mecânico. E se nós somos feitos de matéria, nós também somos guiados por leis mecânicas. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão. O corpo cai porque existe uma causa. O planeta circula ao redor da estrela porque existe uma causa, uma força ali. E você escolhe o seu par para a vida inteira, escolhe a sua profissão, isso também tem causas. Não precisa ser uma única causa, uma coisa tão simples, não. Pode ser uma série de causas, mas combinadas daquela maneira reducionista que nós já falamos. Então, se tudo é da mesma natureza, da natureza material, e a natureza material segue as leis mecânicas, então, de alguma maneira, o seu cérebro deve seguir leis mecânicas também. Então, nós vamos chegando ao século XIX, em que se dá o ápice, da ideia determinista de descrever o universo. E nada mais representativo dessa ideia do que o demônio de Laplace. Não. Esse demônio não. Lembrando, para os gregos, daimon era um espírito positivo, é um espírito auxiliar do ser humano. Então, se for para falar demônio de Laplace, nesse sentido, eu prefiro essa figura aqui. Tá? Um mago simpático, um Gandalf, o personagem do Senhor dos Anéis. Mas, nesse sentido, também temos que dizer Laplace ou Pierre-Simon de Laplace nunca falou de demônio. Ele falava de uma inteligência, de um intelecto. Vamos então ouvir as palavras do próprio Laplace. Uma inteligência que, num dado instante, conhecesse todas as forças existentes da natureza e a posição de cada coisa que a compõe, se além disso fosse suficientemente vasta para submeter esses dados à análise, abarcaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos e dos mais leves átomos do universo.
Nada seria incerto para ela, e o futuro, como o passado, estaria presente aos seus olhos. Acredito que tenha ficado claro, não? O determinismo, né, serve para muita coisa. As leis das ciências, leis deterministas, permitem que nós consigamos medir, construir coisas, né? E a civilização existe muito por conta da aplicação dessas leis deterministas. Então nós conseguimos calcular a trajetória de uma partícula. Nós sabemos qual o tempo necessário para uma determinada quantidade de água cozinhar um ovo. Nós também podemos até calcular o ritmo de envelhecimento das células observando o ambiente. E tudo bem, certo? Mas e as nossas escolhas? Elas são determinadas? Você não tem livre-arbítrio? Isso é uma ilusão? Nós vivemos numa espécie de Matrix, mesmo sem sermos escravizados pelas máquinas lá do filme? Porque é isso que eu sinto quando eu ouço dizer que não existe o livre-arbítrio. Eu vou pintar duas situações para vocês. Naquela discussão de gerações em que o jovem chega para o pai todo cheio de razão e diz assim: eu não pedi para nascer. Se não houvesse livre-arbítrio, então o pai poderia dizer: eu de forma alguma contribuí para que você nascesse a não ser da maneira mecânica. Por quê? Porque não é o meu desejo, já estava determinado que você nasceria. Então essa seria uma resposta para confundir o jovem, não? Porque nem o livre-arbítrio dele, nem o do pai explica a existência dele. Bem, este é um exemplo. Segundo exemplo, imaginemos alguém que cometeu um crime. Se esse crime for grave, a pessoa que será julgada e condenada pode até ser presa. Em outros países, algo até pior pode acontecer com ela. Mas, se não há o livre-arbítrio, ou seja, se ela não escolheu o crime, não houve dolo, né? Houve culpa talvez, mas dolo nunca, porque o dolo é a vontade e não há livre-arbítrio. Então, o que diríamos para esse condenado? Ora, sabemos que você não podia fugir do seu destino, você tinha que cometer esse crime. Mas nós, como sociedade, também não podemos fugir do nosso destino, que é condená-lo. Bem, não me parece uma coisa justa, não? Nós vivermos sem a ideia do livre-arbítrio é muito complicado. Então, de alguma maneira, até os deterministas se preocupam às vezes em preservar o livre-arbítrio, mas encontram muitas dificuldades disso, porque, na maioria das vezes, são reducionistas. E muitos acabam dizendo que realmente nós vivemos num universo de ilusão. Nós simplesmente achamos que decidimos alguma coisa, mas não decidimos nada. O contrário do determinismo é o possibilismo. No possibilismo, há hipóteses diferentes para o futuro, dependendo de alguns fatores que não vão se dar de forma determinista. Então, você tem de pensar que a novidade é possível. E o livre-arbítrio em si passa a ser uma novidade no universo. É isso exatamente que o Smuts, por exemplo, fala. A mente acaba libertando o universo de uma cadeia mecânica. A matéria que conhecemos do dia a dia é muito fácil, existem diversas formas de determinar quase tudo que vai acontecer com essa matéria. Há pequenas exceções, tá? Mas vamos entender que o nosso mundo material é muito próximo ao mundo determinista ideal. Mas o nosso mundo mental é difícil admitir isto. E neste sentido, né, a vertente possibilista mostra exatamente uma outra forma interpretativa, e aí para o universo humano. As coisas podem acontecer de forma bem diferente. E não se tem o controle
total de todos os fenômenos, porque senão, novamente, seria um determinismo mais ou menos complexo, mas seria um determinismo. E o holismo, como trata disso? Bem, se você admite o holismo, é praticamente impossível. Tem muita ginástica mental para você ser um determinista. Pelo menos no que se refere, né, às totalidades mais complexas que envolvem o ser humano. O próprio ser humano como indivíduo, o ser humano no sentido social e o reino, estamos falando aqui de um universo das ideias, né, que é o universo humano. Neste sentido, o holismo, ele diz, surge uma novidade em totalidades que não pode ser reduzida às partes, às propriedades das partes. E neste sentido, uma das propriedades da totalidade humana é justamente o livre-arbítrio. Então, para um holista, o possibilismo é praticamente o único caminho. O determinismo vai ser utilizado, sim, naquelas situações em que você tem coisas, fenômenos, processos podendo ser descritos mecanicamente. Então você vai achar a cadeia de causas, consequências, como Newton fazia, como Laplace fazia. Mas, quando você chega ao universo das interações humanas, é o holismo que vai dar a visão da interpretação que vai além do determinismo. Então, quando nós imaginamos, por exemplo, que o nosso ambiente está sendo degradado, nós imaginamos uma situação em que chegamos num beco sem saída. Mas imaginamos também situações em que podemos reverter toda essa situação. Então, esta é a ideia do holismo, o possibilismo e não o determinismo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante: a essência de tudo que existe. Ou seja, as coisas possuem essência. Até a próxima semana. Se inscreva no canal, dê o seu comentário, né, sobre o que tratamos hoje e muito obrigado aí pela presença.